Olá! Hoje vamos estudar a adição de números inteiros com parênteses. Primeiro exemplo. Vamos somar 2 positivo com 3 positivo. Vamos ver quanto que dá. Se eu estou somando dois números positivos, eu estou somando, por exemplo, o dinheiro que eu tenho na minha carteira. Eu tenho R$ 2 e R$ 3. Estão esparramados no meu bolso. Se eu juntar todo o meu dinheiro, o que é que vai dar? É claro que vai dar R$ 5. Terão que ser positivos, porque não são dívidas. Mas como que a gente resolve? Primeiro temos que eliminar os parênteses. Eliminando esses parênteses, eu estarei cumprindo com este comando que está aqui. Que comando é esse? É o comando da adição, da soma. Uma linguagem bem simples, somar é juntar. Então, quando duas coisas estão juntas, é porque eles estão pertinhas uma da outra. Ou seja, elas estão no mesmo lugar. Tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer a partir do momento em que eliminarmos os parênteses, cumprindo com esse comando que está aqui, ó, de adição, que é junção. Então, vai ficar assim, ó, eliminamos os parênteses. O que nós fizemos? Pegamos esses dois positivos e colocamos aqui. E pegamos esses 3 positivos e colocamos aqui. Eles estão juntos. Agora eu posso reescrever esta expressão numérica, é uma expressão numérica, de uma forma mais simples, desprezando esse sinal aqui. Se eu eliminar este sinal, eu vou continuar com 2 positivo, que vai ser somado com 3. Então fica assim, ó, 2 mais 3, que nós sabemos quanto que dá. Dá 5. E eu posso apresentar a resposta para esta questão assim. Mais 5. Então, tanto faz. 5 mais 5. Tá certo? Então, eu posso somar mais 2 com mais 3 de uma outra maneira. Eu olho para esse 2 positivo e vejo esse 2. Olho para esse 3 positivo e vejo esse 3. E pego esse sinal de mais e coloco aqui. Uma outra forma de enxergarmos como funciona a adição. Não sei se essa foi fácil. Ela foi simples, concordo que é simples. Outra. Eu tenho que somar 2 negativos com 3 negativos. Juntar. Então aqui, ó, eu tenho uma dívida de 2 e uma dívida de 3. Se eu juntar essas duas dívidas, é claro que vai dar dívida. Então, dívidas não viram outra coisa se eu estiver juntando, somando. Eliminando os parênteses, fica assim. E por que fica assim? Porque esse comando é o de junção. Junção.
Então eu tenho que colocar esses dois números juntos. Aqui eles estão. Juntos. Somando essas duas dívidas, vai me dar uma dívida de 5. Dívida de 5. Olha, eu estou observando a minha dívida e não paguei nada. Então, ao olhar para a minha dívida, eu devo 2 em algum lugar e 3 em outro lugar. Ao olhar para a minha dívida, eu enxergo a sua totalidade, que é menos 5. Então, sim, senhores e sim, senhoras, somando 2 negativo com 3 negativo, dá 5 negativo. Não pode dar outra coisa. Eu estou somando as minhas dívidas. Se eu me proponho a somar as minhas dívidas, é porque eu estou querendo saber quanto que eu devo. Devo 5. Agora eu vou somar 2 positivo com 3 negativo. Ou seja, eu tenho R$2 e uma dívida de 3. Se eu somar esses dois valores, vamos ver o que acontece. Eliminei os parênteses. Ou seja, aqui eu tenho mais 2, está aqui. E o menos 3 está aqui. Não mandou juntar? Agora eles estão juntos, juntinhos. Eu posso melhorar essa expressão eliminando esse sinal positivo. Não precisa. E ficamos com 2 menos 3. Agora vamos pensar um pouco. Eu tenho R$2. Consigo pagar uma dívida de 3? Não consigo. Eu pago uma parte e a outra parte eu fico devendo. Que parte que eu paguei dessa dívida? Eu paguei a parte equivalente a menos 2, com esses R$2 que eu tenho. Se eu paguei só menos 2, eu vou ficar devendo 1. Paguei uma parte. Que parte que eu paguei? Eu paguei a parte equivalente a menos 2. Menos 2. Então, eu fiquei de pagar menos 1. Eu fiquei de pagar 1. Melhor falar assim. Vocês podem fazer esta atividade de aprendizagem. Vão aprender muito. Muito bem. Agora, eu tenho que somar esses dois números grandes. Vamos eliminar os parênteses. Eu vou eliminar o sinal do 250, porque não precisa. Aí vira 250 mais 300, que dá 550 ou mais 550. Aqui eu tenho uma dívida. Nós vamos juntar. Juntar. Não adianta. Se eu juntar o que eu tenho com o que eu devo, o resultado disso é pagar uma dívida. Eu posso pagar toda a dívida ou pagar uma parte. Se eu pagar uma parte da dívida, aqui, ó, eu vou ficar devendo outra parte. Então, com R$500 positivo, isso aqui é o que eu tenho. Eu consigo pagar metade dessa dívida. Eu acho que dá para pagar metade. E a outra metade eu vou ficar devendo. Né? Dá para adivinhar qual o resultado desta adição? Eliminei os parênteses e também o sinal. Esse sinal não precisa. Aí eu tenho a seguinte situação. 500 menos 1.000. É só pensar assim, ó. Eu tenho R$500
e uma dívida de 1.000. Se eu usar esses R$ 500 para pagar parte desta dívida, porque eu não consigo pagar tudo, eu vou ficar sem esses R$ 500, mas a minha dívida vai diminuir. Vai ficar R$ 500 menor. Então, como que eu faço? Eu reescrevo a minha dívida assim, ó, menos 500, menos 500. Se eu juntar esses dois números, vai dar menos 1.000. E percebo que 500 menos 500 dá zero. Aí só vai restar esse menos 500. Aí deu zero. Zero menos 500, menos 500. Tá? Esse zero aqui você pode desprezar. Muito bem. Menos 4 mais 5, eliminando os parênteses, fica menos 4 mais 5. Eu não posso eliminar esse sinal. Então, eu tenho uma dívida de R$ 4,05. Eu consigo pagar toda a dívida e ainda tenho um troco. Se você inverter, bom, outro caminho para resolver, eu inverto a adição e eu fico com mais 5 menos 4. Dá para melhorar, dá para simplificar mais. Eu posso reescrever esta expressão sem esse sinal mais. E fica assim, 5 menos 4, todo mundo sabe que dá 1. Então o resultado é 1 ou mais 1. Tá certo? Ou, lá no início você pode pensar assim, ó. Veja bem, só vale para adição, ó. Por enquanto é só adição. Na adição você pode pensar assim, ó. Eu tenho R$ 5 e devo 4. Eu consigo pagar toda a dívida. E ainda tenho um troco de 1. Um positivo. Muito bem. Menos 2 somado com menos 4. De novo, ó. Eu tenho que somar as minhas dívidas. Se eu somar as minhas dívidas, se eu juntar as minhas dívidas, eu simplesmente vou ficar informado da totalidade da minha dívida. Né? A soma, o resultado da adição, não é soma o total. Se eu somar as minhas dívidas, eu vou ficar informado acerca da totalidade da minha dívida. Então, quanto que eu devo? Eliminei os parênteses. Tem que juntar. Mandou juntar as dívidas. Juntou as dívidas. Só pode dar dívida. Se uma pessoa tem uma dívida aqui e outra acolá, juntou as duas, dá dívida. Aqui é diferente, ó. Veja bem, nós estamos juntando. 6 positivo com 6 negativo. Esse é o dinheiro que eu tenho e esta é a minha dívida. Dá para pagar toda esta dívida com o dinheiro que eu tenho? Dá. Bom, mas vamos eliminar os parênteses. Inverti. Esse sinal não precisa. Aí virou 6 menos 2, que dá mais 4 ou 4. Tanto faz. Agora, se eu quiser pensar, sem calcular nada aqui, sem escrever nada, eu penso assim. Eu tenho R$ 6 e uma dívida de 2. Consigo pagar. Eu percebo que eu consigo pagar essa dívida. E ainda vou ficar com troco. Troco de 4 positivo. Ou 4. Aliás, numa cédula, num dinheiro de papel, se existisse nota de R$ 4, ela estaria escrito assim, ó, sem o sinal. Pode reparar, se você olhar para uma cédula de R$ 2, por exemplo, ou de 10, ou de 50, você vai se deparar com um número nesta cédula sem o sinal.
Se o dinheiro é seu, se está no seu bolso, ele é positivo. Aliás, qualquer dinheiro é positivo. Você olha para sua carteira, tem R$ 5, ele é positivo. Você olha para a carteira de outra pessoa, tem R$ 5, é positivo do mesmo jeito. Sempre é positivo. Tá certo? Agora, nas contas, se escreve o dinheiro negativo para expressar uma dívida. Eliminando os parênteses, fica menos 6 mais 1. Não dá para simplificar. Eu tenho R$ 1 para pagar uma dívida de 6, eu não consigo pagar. Mas, se eu usar o meu real para pagar uma parte desta dívida, ela vai ficar menor. Ela vai ficar igual a menos 5. Bem, aqui eu reescrevi os 6 negativo assim, ó, menos 5, menos 1. Se eu juntar esses dois números, dá menos 6. Este com esse, ó, se eles são opostos, lembra que eu falei, ou que falamos na sala, que os opostos se anulam? Então, daqui até aqui, ó, vai dar 0. E só sobra menos 5. Agora, eliminando os parênteses, eu posso desprezar esse sinal positivo. Eu fico com 16 menos 20. Repare que a maioria é negativa, né? A maioria é negativa. Então, o sinal vai ser da maioria. Da maioria. Bom? Já sei que vai ter que ser negativo o resultado. Então, da maioria, eu tiro a minoria. A minoria. Que dá menos 4. Menos 4. Bom, eu reescrevi o menos 20 assim, ó. Menos 16, menos 4. Eu já sei que os opostos se anulam. Sobra o menos 4 como resultado. Muito bem. Mas lá no começo, ó, para adição, isso só vale para adição. Ó. Eu posso fazer assim na adição. Eu tenho R$ 16 e uma dívida de 20. Eu não consigo pagar toda a dívida. Mas se eu usar esse dinheiro todo esse dinheiro, para pagar esta dívida, eu não vou conseguir, mas a dívida vai ficar menor. Ela vai diminuir R$ 16. Então, 20 menos 16 deu 4. Mas esse resultado é negativo, porque eu não consegui pagar toda a dívida. 16 menos 20 dá menos 4, hein? Que interessante, né? Por que 16 menos 20 dá menos 4? Porque o sinal tem que ser da maioria. A maioria é negativa. Então, esse 16 vai fazer com que a minha dívida fique menor. 20 menos 16 dá 4. Vai pensando nisso. Eliminando os parênteses, dá menos 58, por quê? Com 42, eu consigo pagar uma parte desta dívida e a outra eu fico devendo. Fico devendo 58. Olha o segredo aqui. Ó. Eu faço 100 menos 42, 58. Coloco lá. Mas eu tenho que saber que o sinal tem que ser da maioria. A maioria é negativa. Certo? A maioria é negativa. Muito bom. Quem tem o livro pode... Quem tem o livro não, todos têm o livro. Pode se dedicar a esta atividade? A esta também? E a esta? E depois a esta?
Tá bom? Então, acabou. Até a próxima.